E essa segunda-feira marca os 100 dias do governo Lula. E além do simbolismo da data, é preciso fazer um balanço equilibrado da atual gestão, apontando os erros, acertos e também os pontos, obviamente, de melhorias. E para debater esse tema e trazer opiniões críticas e também trazendo pontos positivos em relação ao atual governo, trouxemos aqui ao meio-dia em Brasília o deputado Tenente Coronel Zuco e também o deputado Kiko Seleguin, para debater o assunto. E também, logo mais, teremos o Augusto de Franco fazendo análise sobre esses 100 dias da gestão do Lula. Obrigada pela gentileza, obrigada por vir ao meio-dia em Brasília. Obrigado, Kiko Vasconcelos. Boa tarde também, deputado Kiko Seleguin. Estamos aqui à disposição. Boa tarde, Kis, é um prazer. Boa tarde, deputado Zuco. Vamos fazer um bom debate aqui. Maravilha. Deputado Kiko, é a primeira vez aqui no programa. Obrigada por vir aqui, por se dispor a vir conversar com a gente, debater, trazendo o contraponto. É sempre importante ouvir os dois lados. E esse é um programa de debate, mas é um programa de debate inteligente. E não é à toa que os dois deputados estão aqui para trazer e lançar luz sobre esse tema. E eu começo conversando com o deputado Kiko Seleguin. Deputado, qual a sua análise sobre os 100 primeiros dias do governo Lula? Quais foram os erros e acertos? Eu sei que esse debate é difícil fazer sem trazer a paixão para o tema, né? Até porque é um deputado da esquerda, outro da direita, mas é interessante a gente trazer para a sociedade aí os pontos de melhorias também, para que a sociedade entenda e a gente possa evoluir enquanto governo. Qual a sua visão, deputado? Não, Kis, primeiro, eu vejo os primeiros 100 dias de governo muito positivos. Não só a mim. Acho que há em pesquisas divulgadas recentemente de vários institutos da mesma maneira. Ou seja, o governo do presidente Lula hoje tem mais ótimo e bom do que ruim e péssimo, né? Então, acho que a sociedade brasileira tem visto essas ações como ações positivas, no ponto de vista geral. Eu acho que tem uma retomada desse pacto social e econômico que o Brasil estava sentindo falta nesses últimos anos. No aspecto da economia, o governo tem dado demonstrações de muita segurança e previsibilidade. Apresentou agora o arcabouço fiscal, que sinaliza a responsabilidade fiscal do governo para com o país nos próximos anos, evidentemente, né? Acabou com a desoneração dos combustíveis, o que foi uma política eleitoreira feita no ano passado para baixar o preço da gasolina e do óleo diesel e do etanol, preces do período eleitoral, né? E tem relançado programas de sucesso e que a população necessitava, né? Com regras claras. Por exemplo, a retomada do Bolsa Família com condicionante da vacinação e da matrícula escolar. Eu queria dizer que a vacinação no Brasil, que antes do governo Temer chegava a 90% das crianças, hoje chega a 59%, o que teve uma destruição quando você deixou de ter um programa relacionado, condicionado à vacinação das crianças. Isso é um problema de curto, médio e longo prazo no sentido da saúde pública. As matrículas na rede pública diminuindo. Você não tinha essa condição de receber o programa social, a política clara de aumento de reajuste do salário mínimo, a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que mexe com um setor importante da economia, não só na geração de emprego e renda, mas também na possibilidade do mais pobre ter acesso à casa própria, né? Você pega a retomada, por exemplo, do programa Mais Médicos. Eu fui prefeito de uma cidade pobre aqui em São Paulo, viu, Kis? E a falta que fez um programa como Mais Médicos no dia a dia das cidades. Então, o Mais Médicos agora, levando médicos financiados pelo governo federal aos rincões do nosso país, a terras indígenas que têm deficiência desse profissional, vai melhorar muito as condições de saúde da população. E a agenda internacional do presidente Lula, obviamente, ou seja, mostrando para o mundo que o Brasil não é um país que está de costa aos compromissos internacionais com relação à defesa do meio ambiente, né? A agricultura moderna que proteja a água, o ar e o meio ambiente de um modo geral, que pense no futuro. Não é um país que está de costa aos compromissos de proteção do trabalho para garantir com que não haja a volta do trabalho escravos ou análogos à escravidão, como a gente tem observado. Infelizmente, alguns empresários ainda retrógrados lá do século XIX insistem nesse tipo de conduta para poder melhorar o seu processo de produção. Então, eu acho que o governo tem acertado muito nessa direção. E para não ficar aqui só na coisa do positivo, eu queria apontar aqui uma coisa negativa, obviamente, ninguém é perfeito. O presidente cometeu um pequeno deslize numa das retóricas dele aí e ressuscitou uma figura que estava apagada do cenário, que é o Sérgio Moro. Acho que foi um equívoco do presidente, obviamente, que vai ser repensado, obviamente, esse tipo
de retórica aí. Deputado Tenente Coronel Zucco. Bom, não seria diferente, né? Logicamente que a minha visão é totalmente contrária ao que foi dito pelo deputado Kiko. Eu acho que é um governo que se inicia muito mal, com crises, com contradições, até mesmo com mentiras. Eu não sei qual foi o meio de comunicação que o deputado assistiu, mas eu vi agora, recentemente, inclusive, peço que acessem a Folha de São Paulo, hein? Folha de São Paulo, que normalmente criticava muito o governo do presidente Bolsonaro, agora fazendo um somatório, 71% dos brasileiros não acreditam que o Lula vai cumprir a sua palavra. E isso demonstra, né, o que nós estamos vendo. E foi desde o início. Dia 1º de janeiro, já foi um ataque ideológico a um setor que envolve milhões de empregos, que é o setor armamentista, um decreto, na minha visão, irresponsável, onde milhares e milhares de famílias estão esperando um novo decreto que seja realmente que atente contra aquilo que deve realmente priorizar. O governo Bolsonaro, tivemos as menores taxas de homicídio violentos, mortes violentas, e a gente não viu até agora uma explicação, a não ser ideologia, referente a esta pauta. Nós tivemos também um aumento de ministérios. Hoje temos um recorde, mas um recorde negativo. Somos o país com o maior número de ministérios na América Latina. Se comparado aos países desenvolvidos, França, Alemanha, são 16 ministérios, e aqui nós temos 37 ministérios, sem contar algumas extinções de secretarias, como a secretaria que lidava na pauta dos surdos, para mim, algo direcionado à ex-primeira-dama, ou a Secretaria de Alfabetização, que também terminou, ou o enfraquecimento de um programa das escolas cívico-militares, que de fato, um programa de sucesso. Sou autor da lei estadual e também ajudei na pauta, na implantação do governo federal, e nós não temos até agora o motivo desse enfraquecimento. Sem contar algumas pautas negativas que eu estou vendo, como o próprio aumento da gasolina, como o deboche que foi o salário mínimo de R$18, inclusive um estelionato eleitoral, porque ele disse que iria aumentar o salário mínimo em torno da inflação e deu R$18, e também em relação ao imposto de renda, que disse que não iria tributar acima de R$5.000, a partir de R$5.000, mas está tributando a partir de 2 salários mínimos. Então, são pautas que eu vejo negativas, logicamente que é o início da gestão. Eu gostaria de que o piloto do avião, a gente tem que torcer, porque o Brasil é de todos, mas a gente está vendo realmente um discurso de ódio. Concordo com o deputado em relação ao Moro, foi uma fala muito infeliz, inclusive desacreditando a própria Polícia Federal, porque foi a Polícia Federal que declarou que teria envolvimento de facções criminosas no possível planejamento de assassinato. Né? Ele já criticou o próprio presidente Temer, falando que foi golpe na ex-presidente Dilma, mas isso também desacredita o Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal. São algumas pautas que a gente precisa avançar. São 100 dias de governo, eu acho que a gente precisa virar página e começar a sair do palanque. O Congresso hoje não tem uma base, a gente não está vendo avanços em relação a propostas, e a gente precisa avançar. A própria reforma tributária que está sendo apresentada, pelo menos o que chegou ao meu alcance, é um aumento de impostos, e não é isso que a gente quer. Não é só simplificar e achar um imposto, é realmente dar condições de competitividade. Enfim, eu acho que nós temos oportunidade de melhorias, eu espero que a gente consiga avançar. Perfeito. E um ponto positivo, deputado. O deputado Kiko citou um ponto negativo na visão dele. Um ponto positivo. Tem algum aí que você queira pontuar? Ponto positivo? Olha, de ele trazer à tona algumas pautas relacionadas ao meio ambiente, até poderia ser positivo. Mas eu gostaria também de salientar, meu falecido pai era sargento, a gente morou na Amazônia, e tem ainda uma narrativa muito errada em relação à questão do meio ambiente. Eu acho que ele trazer à tona essa pauta é importante, mas eu quero ressaltar que a Amazônia é brasileira. Se os países da Europa se preocupassem tanto com o meio ambiente, eles teriam preservado as
suas florestas, mas não é isso que aconteceu. Mas sim, trazer à tona essa pauta do meio ambiente é muito importante. Perfeito. A gente tem um trecho aqui, hoje, mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em coletiva de imprensa, ele fez o balanço da sua gestão dos 100 primeiros dias do seu governo, e a gente tem um videozinho para vocês, para a gente fazer uma análise juntos. Matheus, por gentileza. Foi um gesto que eu penso que vai marcar o nosso mandato, porque não foi um gesto qualquer. Aquilo foi uma tentativa de golpe feita com a maior disfarçatez por um grupo de reacionários, por um grupo de fascistas, por um grupo de extrema-direita que não queria deixar o poder, que não queria acatar o resultado eleitoral, sobretudo depois da quantidade de bilhões e bilhões e bilhões do orçamento que foram utilizados na perspectiva de ganhar as eleições. Eu digo sempre que se juntar todos os presidentes da República, desde a proclamação da República até essas eleições agora, a soma de todas as candidaturas junto não gastaram o que esse cidadão gastou na perspectiva de perpetuar o fascismo desse país. Deputado Kiko, a gente acompanhou aqui mais cedo essa coletiva de imprensa do presidente Lula e a gente percebeu que ele teceu alguns elogios, inclusive ao FHC, à Dilma, só que ele segue criticando muito o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Você avalia que essas críticas reiteradas, tanto ao Bolsonaro, até com a próprio Moro, como você citou mais cedo, na verdade, prejudicam o governo? Você acha que o Lula tem que seguir adiante aí? Porque, na verdade, o Brasil está preocupado com os projetos, né? Com o que vem de agora em diante, e não com a gestão do ex-presidente. Eu acho que cada vez que ele critica, a opinião minha aqui, ele faz reacender aí a chama a favor do Bolsonaro. Qual a sua visão? O deputado fez uma explanação aí, e ele usou uma palavra, crises sucessivas esses primeiros 100 dias. Eu concordo com ele. Só que essas crises foram causadas pelo ex-presidente ou pela base eleitoral dele. Por exemplo, na passagem de ano, o presidente mandou um orçamento para o Congresso Nacional com um déficit de 100 bilhões. Foi necessário o presidente Lula, ainda não empossado, negociar com o Congresso Nacional, aprovar uma medida provisória para viabilizar o governo. Então é uma crise feita por outro governo que a gente teve que resolver. Como é que a gente não fala disso para a sociedade brasileira? A crise do dia 8 de janeiro, eles tentaram dar um golpe de Estado, tá claro. Eles invadiram Brasília, estimulados pelo silêncio do Bolsonaro e não reconhecer a eleição e não passar a faixa presidencial. Foi uma irresponsabilidade institucional, arrastando, inclusive, parte das Forças Armadas para dentro dessa tentativa grotesca, desrespeitosa e sequer considerada por qualquer liderança séria no mundo civilizado de apoio político. Essas crises colocadas aí foi com que o presidente Lula, e não só o Lula, mas todo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e, pasmem, os 27 governadores, grande parte deles bolsonaristas, estiveram conosco nessa empreitada. Então não tem como negar essas dificuldades colocadas pelo ex-presidente para inviabilizar o governo. E, por fim, uma outra crise colocada que está envergonhando toda a nação, que é essa tentativa descarada do Bolsonaro de se apropriar de patrimônio público que foram presentes dados por uma ditadura saudita. E aí nós vamos investigar em troca de quê? Porque eu quero lembrar que a única refinaria da Petrobras privatizada no Brasil que pratica os preços mais altos de mercado foram privatizadas e vendidas para grupos ligados à ditadura da Arábia Saudita. Então tem muita coisa que a gente precisa discutir. Eu não acho, Cris, que a gente tem que ignorar o passado. Todo presidente acerta e erra. Eu fui capaz de colocar um equívoco aqui do presidente Lula na retórica, mas na prática a Polícia Federal fez proteger o Moro e todas as autoridades que estavam sendo ali prospectadas pelo crime organizado de sofrer algum tipo de atentado. No mais, nós temos que fazer essa discussão, por quê? Porque parte dos deputados que estão no Congresso Nacional hoje, Cris, ignoram o fato que o Brasil precisa de um projeto de país. Por exemplo, o deputado falou que não tem projeto. Que isso? Tem 15 medidas provisórias lá, o deputado teve a oportunidade de apreciar. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, reforma tributária, reforma arcabouço fiscal, todas elas que falam
com a sociedade brasileira, com o Congresso Nacional, que está lá para discussão no Congresso Nacional. E aí a direita bolsonarista insiste em trazer temas que não existem simplesmente no conjunto nacional para pauta, essa questão dos CACs. Se criou um verdadeiro exército. Os números da imprensa, inclusive, do Instituto Rio de Janeiro Sou da Paz, diz que a liberação desenfreada dos CACs favoreceu as milícias do Rio de Janeiro, porque hoje o miliciano, quando queria encontrar uma arma de alto calibre, um fuzil, precisava roubar essas armas. Hoje ele compra, e com um recrutamento de CACs ele consegue circular com essas armas à vontade. Isso é política pública de segurança? Me desculpa. O governo está propondo recadastramento para poder criar um grau de civilidade na distribuição dessas armas. Nós defendemos que as forças de segurança estejam armadas, claro. Ninguém defende o contrário disso, e que elas tenham o monopólio das armas, justamente para cuidar do cidadão de bem. Ignorar que esse fomento dessa indústria privada de segurança trouxe para o Brasil, por exemplo, esse clima de ódio que está instalado, o que aconteceu na escola em Blumenau semana passada, desculpa, não é falta de segurança nas escolas, mas esse ódio instalado no dia a dia das nossas crianças, todo dia na internet, que joga jogo de arma, que vê conteúdo de ódio sendo disseminado, que as pessoas têm que resolver na força, na facada, no tiro, na porrada. Esse clima que nós precisamos tentar tirar do nosso país, e esse é o nosso esforço de governo. Então, só para concluir, para não me estender no tempo aqui, Cris, eu queria agradecer a oportunidade, porque aqui fica clara a diferença de quem está afim de se responsabilizar em governar o país, aproveitar propostas concretas para a sociedade evoluir. E, por fim, esse dado que o deputado apresentou, que 70% não acredita. A Folha de São Paulo coloca que 53% não acredita que ele consiga entregar tudo. Exatamente por isso. Porque uma parte que hoje está no Congresso Nacional não concorda que a gente tem que ter programas de acesso às pessoas, ter casa popular, médico, salário mínimo com condição de pagar as contas no dia a dia. Deputado, antes de eu passar para o Tenente Coronel Zucco, mas a questão da segurança nas escolas é uma necessidade também, né, que tem que ser pontuada. Claro que é, Cris, mas veja bem, o Brasil tem 240 mil escolas. É possível a gente ter um guarda armado em cada uma delas? Ou seja, quem faz esse discurso à luz da crise está fazendo uma retórica para favorecer alguma indústria de armamento. Imagina colocar detector de metal na porta de cada escola do Brasil. Ótimo que tivesse, mas o fato objetivo é que não tem dinheiro para isso. E os lugares onde foi feito isso não deu resultado. É só olhar em Nova York, né, em regiões mais periféricas da cidade, violentas, fizeram esse tipo de política e não teve redução desse tipo de maluquice que, infelizmente, as pessoas praticam, e o epicentro disso no mundo é nos Estados Unidos. O que a gente não pode deixar de entender, que assim, não pode confundir uma coisa com a outra. Enquanto as nossas crianças crescerem assistindo programas de televisão, as grandes ferramentas de internet deixarem viralizar vídeos que promovem a violência na internet de maneira desenfreada, sem nenhum tipo de censura prévia, esse tipo de vídeo que só desconstrói a sociedade, nós vamos assistir casos como esse, porque isso influencia. Me parece que o rapaz participou foi de um jogo, Cris. Pasme, um jogo que incentivava esse tipo de delito. Olha que maluquice, que tipo de segurança armada impediria de acontecer algo nessa direção? Perfeito. Deputado Tenente Coronel Zucco. Olha, realmente o deputado Kiko decorou ali algumas falas, mas infelizmente eu acho que ele deve ter vergonha de falar do seu presidente, o presidente condenado em 3 instâncias, não sei se tivesse 4, 5 instâncias, e a gente está vendo realmente uma narrativa da esquerda sem dados. Não, Folha de São Paulo falou, inclusive ele pode ler a notícia ali. E eu também gostaria de deixar bem claro para o deputado Kiko que é muito importante a gente ter uma maturidade. O presidente Lula começou assim com revogaço ideológico, e é irresponsável a fala do meu colega, querendo falar que o aumento de CACs pode ter... Não, as armas que são apreendidas não são armas registradas, deputado. É só você olhar os dados. Eu falo como especialista. Eu quero saber qual é a política pública que este governo está trazendo para as facções criminosas, e não para quem tem CPF e CNPJ. Eu quero saber qual é a política pública nas invasões do MST, que inclusive acharam armas não cadastradas.
Qual é a política pública? Já que em 2 meses e meio tivemos 35 invasões, o que o senhor tem a declarar sobre o MST? Falta de cargos no INCRA? Qual é o problema do MST? Agora pode tudo, o governo vai passar a mão. Nós tivemos um gasto no primeiro mês do presidente Lula, um gasto individual de mais de R$200 mil no hotel de luxo. Uma pouca vergonha, um deboche para a sociedade. Eu faço aqui uma provocação ao meu colega, com todo respeito. Eu assino a CPI das joias, o senhor assina a CPI do 8 de janeiro. O senhor falou tão bem sobre o 8 de janeiro que eu também condeno os atos de vandalismo, condeno os crimes, mas por que a gente não quer saber? Por que as prisões tiveram prisões em excesso? Qual o papel do governo nesse evento? Eu assino. O senhor me apresenta, eu assino a CPI das joias, inclusive que o seu presidente declarou num vídeo que recebeu não sei quantos containers, que nunca na história um presidente tinha recebido tantos presentes. Vamos investigar os presentes e as joias que ambos receberam sem problema algum. Agora, a CPMI, já que todos estamos condenando, por que não investigar as prisões em excesso? Por que não investigar o papel do governo naquele triste evento? Por que o pessoal do PT não quer assinar essa CPMI? Eu não consigo entender. Justo o presidente que, anos atrás, falou que só quem não quer assinar a CPI é quem deve. Ele está se contradizendo. Nós precisamos, sim. Eu espero que esse governo tenha mais maturidade. Espero que ele use o BNDES, não para botar gasoduto na Argentina. Pega lá na fronteira do Sul, a BR-290, duplica a BR-290, que vai investir, vai trazer dinheiro nosso. Tantas obras. Em São Paulo, inclusive, que eu sei que o senhor acompanha, o governo do meu amigo de 30 anos, governador Tarcísio Gomes de Freitas, este sim fazendo um excelente governo, inclusive que está trazendo até elogios da esquerda. Que bom que a gente está tendo essa maturidade. Agora, quando o senhor fala, sinceramente, que não há necessidade premente na segurança nas escolas, mas quer dizer, então, que ter gente armada em banco é mais importante do que gente armada ou alguns monitores. E eu falo, por exemplo, das escolas cívico-militares, que é triste. A ideologia é muito triste. Eles não olham fatos. A escola cívico-militar, por exemplo, já diminuiu em mais de 80% a violência, seja verbal, seja física. O que o governo fez? Não. Tem o termo militar, vai lá, já terminaram com a diretoria. Inclusive, convidei o ministro da Educação, estará aqui na casa, na Câmara Federal, dia 12, para falar. Vamos debater o porquê de diminuir este modelo que é sucesso em Goiás, é sucesso no Mato Grosso, é sucesso no Rio Grande do Sul. Qual o problema de tu ter um policial aposentado lá, trabalhando fora da sala de aula, trabalhando a disciplina, inibindo qualquer tipo de consumo de drogas, de proximidade com o tráfico? Enfim, eu espero sim que a gente tenha um governo responsável. Eu espero que a gente saia do palanque, que não haja tantas declarações irresponsáveis deste presidente, que nós tenhamos ministros técnicos, 37 ministros, e eu falei das crises, deputado, como, por exemplo, foi a crise já do ministro da Comunicação, que usou avião da FAB para comprar ou vender cavalo, algo nesse sentido, vai ser chamado para declarar, como o próprio ministro da Comunicação, não, do Turismo, desculpa, que tem indício de envolvimento com milícias. Então, eu não estou aqui para olhar, por mais que a gente deva olhar o passado, nós temos que olhar o futuro. O que este presidente, o que este governo está apresentando? O senhor falou que tem propostas. Bom, propostas tem várias, como tinha a privatização de algumas estatais e agora ele está tirando. Para que ter um correio estatal para o mensalão? Para que ter a EBC, uma televisão estatal? Nós precisamos abrir o mercado. Eu sou favorável a abrir o mercado. E eu não estou entendendo por que deste projeto de vingança. Ele está muito claro que o presidente Lula tem um projeto de vingança. Espero que, com o tempo, com a conversa de parlamentares que busquem o equilíbrio, ele saia do palanque
e comece a governar para o país, porque dá R$18 de aumento, e aumentar a gasolina, e mostrar um projeto da reforma tributária que aumenta imposto, me desculpa, mas isso não é uma política de Estado, de país. É um projeto de vingança, é um projeto de poder. Perfeito, deputado. Deputado Kiko, o senhor deseja responder às provocações do deputado Zucco? Não te escuto? A gente não está te escutando? Desculpa, eu estava sorrindo aqui. O deputado acusando a ministra do Turismo de ter ligação com a milícia e esquece da ligação do Bolsonaro com a milícia, né? Que o miliciano preso, acusado de ser assassinado a Marielle Franco, morou por muito tempo no condomínio do presidente Bolsonaro. Os filhos do presidente, os colegas de bancada homenagearam, não foi um, nem dois, foram vários milicianos, assassinos, com medalhas dadas pelo Estado do governo do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo, né? Então, nós não vamos vestir a carapuça que o deputado tenta nos imputar aqui, né? Então, eu vejo com muita tranquilidade, porque está claro que nesse debate aqui, de que o deputado só traz à tona essa dinâmica de ficar atacando com um discurso vazio e fake news. O deputado não citou um dado público aqui a respeito das coisas. A reforma tributária, por exemplo, que está se debatendo no Brasil, é o seguinte: o deputado que é do Rio Grande do Sul, o senhor sabia que 60% do e-commerce do Brasil paga tributo no estado de São Paulo? A reforma tributária conserta isso. Isso vai ser benéfico para o seu estado. Então tem que estudar um pouco mais a proposta do governo. E mais, o governo cria um colchão para que nenhum município ou estado perca arrecadação nos próximos 20 anos. E não tem aumento de carga tributária coisa nenhuma. Tem que deixar de fazer fake news, falar a verdade. Esse tema vai ser muito debatido e é um tema importante para a sociedade brasileira. Os prefeitos do seu estado vão ganhar com essa reforma. Os prefeitos das cidades mais pobres do país vão ganhar com essa reforma. Ao longo dos próximos 20 anos, só 15 municípios, 15 dos mais de 5.300 municípios do Brasil, vão perder alguma receita. E desses 15, 10 estão aqui no estado de São Paulo. Ou seja, e essa receita os municípios vão ter 20 anos, com toda a riqueza que adquiriram nesse período todo, para se reinventar. Ou seja, nós precisamos fazer com que esse país tenha um debate sério a respeito dos assuntos. A reforma tributária é algo que vem para dinamizar a nossa economia, né? Então, se a população brasileira, tenho certeza que as pessoas vão estar muito claras a respeito desse tema, e a vinda do Bolsonaro para o Brasil, no meu ponto de vista, é ótimo no aspecto político, porque vai deixar claro para a sociedade brasileira que o presidente não tem absolutamente nada a acrescentar para o debate político. É só ficar falando essas idiotices de fake news aí, que infelizmente, né, ainda é capaz de liderar uma parte da opinião pública, uma parte do Congresso Nacional, mas devagarzinho a gente vai mostrando que o país tem potencial de crescimento e é com verdade, com trabalho e com muita discussão política que a gente vai conseguir fazer as reformas necessárias para que o Brasil volte a crescer e distribuir renda. Perfeito. Deputado Tenente Coronel Zucco, para suas considerações finais. Bom, eu acho que idiotice a gente ter um presidente que gasta dinheiro público para ficar num hotel de luxo. Eu acho que é idiotice parlamentar não responder, já que tem uma ligação direta com o MST, não responder se concorda com essas invasões criminosas, não são movimentos em busca de reforma agrária. E a gente está vendo realmente que o deputado, acho que ele não estudou realmente a reforma tributária, porque só ele está vendo algo positivo. Já participei de algumas comissões e as críticas são intensas. Não vi um economista que não do governo falar bem dessa reforma tributária, mas é papel do deputado, logicamente, querer defender o indefensável. É aumento de imposto, sim, inclusive no Rio Grande do Sul teve lá um debate, e os prefeitos, todos os prefeitos são contra este modelo que está sendo apresentado. Mas o deputado está fazendo alguma mágica, alguma narrativa, que quem sabe vamos ver o Congresso como é que vai se portar. Cris, eu quero agradecer esse debate. É muito importante que a gente entenda que este projeto de poder e de vingança, esse projeto irresponsável, incompetente, não deve perdurar por muito tempo. O Congresso Nacional demonstra isso, eles não têm uma base para votar nada.
100 dias, falou que tem várias propostas, mas não botaram nada em votação, porque sabe que não vai aprovar. E a gente, sim, com o retorno do presidente Bolsonaro, acredito que vai ter ainda mais a união da direita. Nós temos milhões de brasileiros que estão analisando e verificando como está saindo em pesquisas e como está saindo em fatos. São fatos, são crises, são escândalos que estão cada vez mais aparecendo. E eu, mais uma vez, convido o deputado a assinar a CPMI do 8 de janeiro. Vamos investigar. Eu assino a CPI das joias, não tem problema algum. Eu não tenho nenhum tipo de ligação ideológica a ponto de não saber o que é importante para o nosso país. E dia 8 de janeiro, que todos nós estamos aqui em consenso, condenamos o vandalismo crime, temos que saber algo a mais. Inclusive, amanhã estaremos recebendo o ministro Flávio Dino na Comissão de Segurança, estaremos recebendo, depois de amanhã, o ministro da Educação, demonstrando que o parlamento, e aqui não é um deputado único, o parlamento, de forma suprapartidária, está descontente com essa gestão. Deputado Kiko, para as suas considerações finais, por gentileza. Bom, Kis, eu queria agradecer a oportunidade aqui dada pelo antagonista, espero poder participar outras vezes, agradecer ao deputado Zucco pelo debate aí, rapidamente, só para dizer assim, a CPI, seja ela qual for, ela tem que existir desde que as autoridades competentes não estejam investigando. Neste caso, em ambos eles, da joia, eu também sou contra a CPI da joia, eu acho que não tem que ter CPI nesse momento, até porque a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, os órgãos estão funcionando na plenitude, então deixa que eles investiguem. Nosso papel é outro, como disse o senhor deputado, tem um monte de projeto lá que não foi a votação, mas não é por culpa do presidente, é porque o presidente do Congresso não colocou a votação. Então, assim como eu vou pressionar o meu líder, faço o mesmo com o senhor, para que os projetos vão ao debate, vão à discussão, é importante. Tendo voto ou não, é importante é a gente trazer o debate para o dia a dia. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até a oportunidade, agradeço ao deputado Tenente Coronel Zucco, agradeço ao deputado Kiko Seleguin por esse debate alto nível. É sempre bom ouvir os dois lados e esse programa é para isso, para ouvir os dois lados e que os nossos leitores, espectadores possam tirar suas próprias conclusões. Obrigada pela gentileza e as portas do meio-dia estão abertas.